E aí galera, beleza? Aqui quem fala novamente é Guitardo, estreando agora um novo quadro, Análise de Mídia. Só vou explicar um pouco antes de começar a análise por que eu criei esse quadro. Eu criei esse quadro porque já há algum tempo estou com vontade de fazer análises sobre programas da TV aberta e também algumas novelas. E eu queria desvincular esse tipo de análise do cinema off-topic, né? Cinema é cinema, filme é filme, né? Novela é novela, programa é programa. Então, sempre que eu quiser analisar alguma coisa da mídia, né? Seja o que for de diferente, que não tenha nada a ver com cinema, vai parar nesse quadro, né? A primeira novela que eu gostaria de fazer uma análise é uma novela que eu considero, né? Isso já é uma opinião minha, né? Não pode ser que não corresponda com a realidade, apesar do enorme sucesso, né? Foi uma campeã de bilheteria e de audiência na sua época, né? A novela de 1994, 4x4, né? Que revelou grandes atrizes, né? Por exemplo, como a própria Letícia Spiller, que não era o seu primeiro trabalho na TV Globo, ela antes já tinha sido Paquita e tudo mais, porém ali ela se destacou, né, no grande papel de Babalu e mostrou que é uma atriz do primeiro escalão, né, uma verdadeira atriz, né, não é que nem hoje em dia, né, que essa nova geração de merda aí, com Bruna Marquezine e Caio Castro, né, que são dois atores péssimos, né, que as atuações não convencem ninguém, né? Enfim, fora outros atores aí da nova geração que são uma merda também, né? Que saem da escolinha da malhação, mas são um verdadeiro lixo, né? Não querendo já contaminar essa análise com um monte de críticas, mas é a verdade que a gente vive, né? E as novelas hoje em dia também decaíram muito, né? A gente tem que falar a verdade também. E essa novela também remete a outra fase na minha vida, né? Era uma fase na qual eu assistia bastante TV aberta, né? Era videogame e TV aberta nos anos 90, né? Óbvio que eu saía. Essa novela passou, né, quando eu tinha 11 anos de idade, né, não tem porque ficar escondendo a idade, né, diferente de certas pessoas que ficam dizendo aí em lives que tem 28 anos. Mas voltando ao que eu estava dizendo aqui, que eu acabei até, né, saindo fora do tema. E sim, então era uma época que eu via bastante TV e depois com o tempo, conforme eu cresci, virei um homem adulto, isso mudou e a internet hoje predomina, eu não vejo quase nada da TV, porque também as novelas de hoje em dia são um lixo, né? Diga-se de passagem, as novelas da Globo de hoje é tudo baseado em clichê, querendo passar politicamente correto, querendo passar lacração, querendo passar um monte de conceito imbecil, então eu não tenho mais saco para ver as novelas de hoje, né? Parece também que como a sociedade deu uma emburrecida nos últimos 20 anos, que essas novelas acompanham, né, emburrecendo da mesma forma que a sociedade emburrece, né? Porque senão, se fizer algo um pouco mais elaborado, o pessoal não entende, né? Infelizmente. Mas essa novela, ela era de autoria do Carlos Lombardi, né, com a direção de Ricardo Waddington. Carlos Lombardi, diga-se de passagem, para mim, foi um dos melhores autores da Globo. Hoje em dia ele está fora da Globo, né? O último trabalho que eu lembro dele de destaque foi na Rede Record, uma novela chamada Pecado Mortal, mas como eu já falei, nessa época eu já não assistia mais TV, então eu não cheguei a ver, mas fico com vontade, né? Porque é sempre um autor cuja comédia prevalece ali, e alguns temas mais picantes também, né? Ele foi autor de outros sucessos, como Kubanacan e a minissérie O Quinto dos Infernos, né? Entre outros sucessos aqui que, né, não vou ficar citando demais para não enrolar e já ir fazer logo a análise desta grande novela dos anos 90, né? Eu tenho que falar um pouco do elenco, né, que tinha Elizabeth Savala, a Cristiana Oliveira, Beth Lago, Letícia Spiller, Marcelo Novaes, o Tato Gabos Mendes, né, Marcos Paulo, Tatiane Goulart, Helena Ranaldi, grande atriz, né? Marcelo Faria, Luana Piovani, Iris Bustamante e contava também com o Diogo Vilela. Eu não vou falar de todos os núcleos da novela, senão isso aqui vai ficar muito grande, eu não vou lembrar também o nome dos atores que participavam de todos os núcleos, mas todos os atores, vale se salientar, estão aqui com atuações assim dignas de Oscar, até aqueles que não têm muito destaque na trama, até aqueles que são meros coadjuvantes e até aqueles que aparecem só em alguns capítulos, né, como participação especial e depois somem da trama, né? Todos eles realmente estão assim dá a impressão até que estão no auge da carreira, né? A trama principal da novela se baseia numa vingança, né, que 4 mulheres querem fazer contra os seus parceiros, os esposos ou namorados, em alguns casos, por questões diversas, né? E as 4 se encontram numa batida de trânsito ali e acabam parando na cadeia, onde elaboram o plano de vingança pela insatisfação que elas estão dos seus parceiros, né? O Marcos Paulo e a Beth Lago, né, que protagonizam um dos casais, né, que seriam um dos casais mais maduros da trama. O outro casal mais maduro era aquele composto pela Elizabeth Savala e o Tato Gabos
Gabus Mendes. É um casal mais maduro e ela quer se vingar do Gustavo, né? O Dr. Gustavo, vivido pelo excepcional Marcos Paulo. Infelizmente os dois, né? Uma grande perda para a dramaturgia brasileira, né? Em 2012 ele morreu por complicações como a embolia pulmonar e ela morreu de câncer na vesícula em 2015, né? Infelizmente, né? Que torna muito triste até ver uma reprise dessa novela um dia desses e sabendo que isso aconteceu, né? Porque os dois ótimos atores, né? Grandes quadros que a Globo perdeu e que não só a Globo, né? O teatro, enfim, o cinema nacional, porque eram realmente atores de verdade, né? Eu sempre tenho que salientar isso. Mas então ela quer se vingar do marido porque o marido nunca deixou ela ter uma carreira plena, né? E eles dão a entender ali que eles são bem de vida, né? Tem dinheiro porque ele é chefe ali, né? Ele é um doutor ali renomado, reconhecido, né? Um cirurgião ali, reconhecido na sociedade pelo seu trabalho desempenhado e com isso ele acumulou fortuna e mais, por outro lado, é um sujeito totalmente arrogante, totalmente grosseiro, né? E isso fica muito bem mostrado na novela pelas atuações brilhantes, como eu já falei. A outra, né, a Elizabeth Savala e o Tato Gabus Mendes, ela quer se vingar do marido porque ela construiu a vida inteira dela com o marido e agora que eles estão chegando aí num nível de classe média alta, ele troca ela por uma novinha, né? Inclusive eu esqueci o nome da atriz que faz essa novinha, mas foi uma atriz que ficou por anos desaparecida da TV para ficar cuidando dos filhos e depois, parece que em anos recentes, voltou a atuar nessas novelas atuais da Globo, que são aquela porcaria que eu falei, né? Então ela quer se vingar dele porque ele meteu um pé na bunda dela e pediu o divórcio e fez ela assinar um negócio que ela não leu ali, uma espécie de contrato no qual passava tudo, né? Que ela teria direito, acho que por comunhão de bens, pro nome dele, né? Então deixou ela com a ver navios, né? Além de trair e largar para ficar com a novinha, ele meteu um pé na bunda da esposa, deixando ela na sarjeta. Então, Maria Auxiliadora é o nome da personagem que ela faz, e o esposo dela, né, que faz o cafajeste aí, que também é hipocondríaco, né, tem medo de pegar tudo que é doença, vivido pelo Tato Gabus Mendes, né, que é o Alcebiades. Depois nós temos os casais mais jovens da trama, formado por Diogo Vilela e por Cristiano Oliveira, né. Ela no começo se faz assim uma mulher tímida, né? Dá a impressão assim que é uma mulher que usa óculos e tal, que não gosta de se expor e que fala de uma forma tímida, que age de uma forma tímida, né? E o cara também já, o Diogo Vilela já é um cara mais golpista, né? Um cara mais safadão mesmo, então por isso, e ele acaba largando ela, né? No altar da igreja, né, no dia que eles iam se casar. Então ela quer vingança por causa disso. E a Babalu e o Raí, né, o casal na época mais celebrado, né, da novela, formado por Letícia Spiller e Marcelo Novaes, que acabaram virando mesmo um casal na vida real anos depois. Ela quer se vingar do Raí, porque o Raí não consegue ser fiel, né? Não pode ver uma mulher na frente que o cara já quer sair socando a pemba sem dó ali, né? Então, era engraçado, né? Porque desses 4 casais que eu citei, o Babalu e o Raí viviam voltando durante a trama, né? E o pessoal realmente começou a torcer por eles. Tanto é que, devido à grande audiência da novela, ela foi esticada, né? Era para terminar uma data tal e esticaram alguns capítulos. Alguns acharam que isso ficou uma coisa enjoativa, que deixou a história forçada, mas eu não achei, sinceramente. Na época, eu achei que conseguiram manter a linha, apesar de que tem um momento ali na história ali, onde a Maria Auxiliadora lá vai fugir do marido, não lembro o que acontece, ela tava se vingando lá do marido da Abigail, né, vivida pela Beth Lago lá, e aí ela pisa na bola lá, porque começa a se apaixonar pelo marido da outra, e aí acaba se escondendo numa favela, não lembro como é que acontece, é esse trecho aí ela começa a se disfarçar, sabe, começa a fingir que é negra, enfim, eu vou ver se eu consigo achar alguma imagem da novela e jogo aí na tela aí pra vocês entenderem aí. Putz, esse trecho aí tinha certos momentos que eu acho que os caras exageraram muito nessa parte aí da história e podia já voltar mais à normalidade. Sempre que ia para esse trecho da história realmente ficava meio chato, mas os outros núcleos todos, inclusive aqueles dos quais eu não vou comentar, continuavam bem assim na trama, né? Era bem interessante, né? Vale salientar também que essa foi uma das primeiras novelas da Luana Piovani, que fazia par romântico com Marcelo Faria, e eles faziam parte do núcleo médico da história, né, que eram os médicos residentes que estavam se formando, né, para atuar ali como médicos, né, já depois de formados. Então ele, né, o Bruno, né, que depois faria
que é vivido por Humberto Martins, que faria par romântico ali também com a Cristiana Oliveira depois, também fazem parte aí desse núcleo médico da história, né? Então, eu estou citando isso porque a Iris Bustamante, né, que para mim é uma grande atriz, infelizmente eu acho que o trabalho dela nunca é visto com o valor que devia ser visto, né? É uma atriz não é subjugada, é uma atriz que eu acho subestimada, né? Que fez um grande papel, depois ela atuou também em Malhação com a professora Sabrina, se não me engano. É uma atriz excelente, né? E na época, como eu era menino, né? Aí já é uma coisa de contexto da época, eu nutria assim, uma certa paixão platônica por ela e também pela Letícia Spiller, né? Que na época estava no auge e era, né, uma gostosona. Desculpa aí o palavreado, mas não tem como ser mais claro aqui. Mas enfim, né? E eu torcia para que o personagem da Iris Bustamante, que vivia mais ou menos um triângulo amoroso com o Marcelo Faria e com a Luana Piovani, ficasse, porque achava ela inclusive mais bonita que a Luana Piovani, né? E na história também, o personagem dela parecia ser uma pessoa bem mais gente fina do que a personagem da Luana Piovani, que parece até refletir a Luana Piovani real, né? Que é chata pra caralho. Outra coisa que eu achei estranha, que quando eu fui fazer essa análise dessa novela, já tinha dois canais sobre TV que tinham feito uma análise sobre essa novela, mas eu fui procurar hoje e não achei, né? Não sei se essas pessoas perderam por direitos autorais, por usarem imagens da novela mesmo, né? Filmes da novela ali, né? E perderam, não sei o que aconteceu, ou se colocaram trilha sonora e direitos autorais do YouTube cortou esses vídeos, mas eu não achei mais, né? Eu achei uma lástima, né? Voltando, a trama principal é dedicada a essa vingança, né? É para falar dessa vingança, tanto que uma das trilhas, a trilha de abertura da novela, né, que dá a entender que são 4 mosqueteiras lá correndo atrás de um homem, é mais ou menos a linguagem que eles quiseram passar nessa abertura de novela. Apesar da trilha dessa novela, tanto a trilha nacional quanto a internacional serem excelentes, a música de abertura eu achei meio fraca, né? Depois, quando eu for falar no final sobre as trilhas sonoras da novela, eu comento a respeito. Vale salientar também que por 2012 ou 2013 alguém jogou todos os capítulos originais, né, os 233 capítulos da novela, no YouTube, e eu reassisti tudo, né, e matei as saudades para relembrar essa grande história, né. Então, na verdade, são 2 grandes histórias aqui principais, né, fora os núcleos que eu já citei, né? A história da vingança das 4 contra os seus respectivos parceiros e a história também do médico Bruno, vivido pelo excelente Humberto Martins, e aqui eu acho que esse é um dos melhores papéis da sua carreira, porque realmente está muito convincente, e os embates que o personagem dele tem com o Marcos Paulo, o Dr. Gustavo, são sensacionais, apesar da novela puxar muito para comédia, e principalmente quando fala de Babalu e Raí e outros personagens, até alguns personagens secundários, ela tem um momento assim de excelentes diálogos escritos ali. Tem uma cena também do Humberto Martins com a Cristiana Oliveira, que ele começa a falar de coisas simples da vida, mas eu não sei se o cara ali, se o Humberto Martins improvisou, mas dá pra perceber que é uma cena inteira sem corte, uma cena de que deve durar quase uns 10 minutos, e um troço que vai indo crescendo, que sabe, as novelas perderam isso, sabe? Elas perderam em profundidade também. E vai trazendo uma emoção. E tem vários momentos aí emocionantes essa novela. Realmente uma novela muito bem escrita, né? Uma novela que vale aí todo... Eu até ficava pensando, né? Que essa novela mereceria um remake e tal no futuro. Mas aí, porra, do jeito que o mundo tá chato pra caralho, que ser politicamente correto, esses negócios, eles iam querer mudar um monte de coisa. Então foda-se, o remake é o caralho também, né? Vai tomar no cu. O que a gente pode fazer é se satisfazer vendo a reprise no YouTube ou torcer pra que um dia Globo repasse, ou mesmo o Canal Viva, né, que o Canal Viva tem mais chances de reprisar essa novela sem enfiar um monte de corte escroto que a Globo sempre enfia nessas suas reprises, né, mas realmente, sabe, era uma coisa equilibrada. Eu senti falta, sabe? Parece que a gente vivia um outro momento, assim, como eu falei, parece que as pessoas com o tempo emburreceram, e rever essa novela me fez sentir tudo isso, sabe, que naquela época, assim, aquele saudosista, o pessoal tinha muito mais conteúdo, né, e isso refletia até nas novelas que eram feitas, né? Hoje em dia realmente está tudo muito pobre nesse sentido, né? Muito pobre em conteúdo, muito raso, né? É lamentável, assim, né? A gente rever essas novelas e ver como hoje as coisas estão lamentáveis. E a outra grande história que tem na novela tem a ver, como eu falei, com o médico Bruno, né, personagem vivido por Humberto Martins, que deixou a esposa morrer, entre aspas, assim, depois a gente vai descobrir que não é bem isso, né, enquanto ela dava luz ao filho. Aí ele, horrorizado que a esposa tinha morrido, a Mércia, né, vivida pela Helena Ranaldi, embora só vai mostrar flashback, porque a personagem morre logo no começo da história, então não tem mais nada da personagem que vai ser mostrado nesse sentido, né. Essa Mércia
tem uma irmã gêmea chamada Susana, que junto com o Marcos Paulo, né, são dois dos maiores antagonistas da história, né? Porque o Marcos Paulo, apesar de ele ser um antagonista e um vilão, né, tem muita coisa, como eu falei, muita coisa profunda, né? Ele que criou, né, nesses anos aí todos que o Bruno esteve fora na Amazônia, a filha dele, né, vivida pela atriz Tatiane Goulart, né, que depois sumiu por um tempo, depois acho que reapareceu em Uga Uga na Globo, depois sumiu de novo, e hoje em dia a gente não sabe, né, o que ela está fazendo profissionalmente em teatro, em cinema, etc, né? Mas voltando, ele que cuida então dela por vários anos, né, e tal. Ou seja, apesar do cara ser um vilão, o cara tem um mérito a ser reconhecido, só que você vai descobrir um monte de safadeza e tramóia, que eu não vou ficar dando spoiler aqui, porque a novela é muito boa para ficar dando todos os spoilers possíveis aqui, né. Fica esse drama, né, do pai querendo reencontrar a filha, porque, voltando ao que eu estava dizendo, ele fugiu para a Amazônia lá, quando a mulher morreu, né. E depois, quando ele volta pra reencontrar a filha, a princípio, rejeita ele, né? Porque afinal foi o tio dela ali, né? Que, no caso, que cuidou dela junto com a Abigail, né? Que é vivida pela Beth Lago. E então, realmente, aí tem todo esse drama, né? Do pai querendo reconquistar a filha. E ao longo só com o passar dos capítulos que vai construindo alguma coisa, mas aí é cheio de altos e baixos. Tem um monte de conflito entre o Gustavo e o Bruno ali, sabe? Umas coisas bem... Como eu falei, né? Hoje em dia, sabe, não sei lá, cara, as pessoas estão muito na superfície, acho que capaz até das pessoas que nasceram de 1998 para frente, né, como Por Favor e outros, né, imbecis aí de hoje em dia, não fossem entender a história em si, né, então realmente é complicado, né? Então, basicamente, né, é óbvio que tem um monte de outras coisas na história, mas tem um monte de núcleo que eu teria que falar, não vou falar porque senão vai ficar um vídeo gigantesco, e aqui é para fazer uma síntese das minhas memórias sobre essa novela, né, do que eu achei, né, eu achei excelente. Basicamente essas duas histórias, né? E até o final elas vão chegar a um desfecho ali muito bacana. Felizmente, eu posso dizer que o último capítulo da novela não é um capítulo decepcionante, apesar de ser como todo o último capítulo de novela, que parece que querem resolver tudo no último capítulo. Ele dá desfechos bons para ambas as histórias, né? Não deixa haver navios o telespectador. Agora, né, que já falei a respeito da novela, eu vou falar um pouco a respeito das trilhas sonoras, né? São duas trilhas sonoras que saíram, uma em português e a outra em inglês, né? A trilha sonora brasileira da novela, por incrível que pareça, traz muito mais destaques que eu me lembre bacanas, assim, de músicas que eu até tinha esquecido e fui relembrando conforme fui revendo a novela, que eu vou dar uma citada aqui, né? Então, na trilha sonora nacional aqui, começa então, agora eu posso falar do que eu estava falando antes, né? Com a música Picadinho de Macho, que é a música da Sandra de Sá, que eu não sei se foi feita aí de encomenda para essa novela, mas parece que sim, né? Por causa do tema, né? E é uma música meio toscona, né? Tem um riff de guitarra, né? Aí começa cantando meio que tipo de um rap, né? Vamos fazer esses caras de patos, não sei o que lá, blá blá blá. Vamos dizer que são bichas broxas, blá blá blá, um saco. E aí o refrão também não dá pra entender nada direito, né? Para o macho, salada de jantar, morou malandro. Então essa música aí de abertura, eu acho que é a música mais fraca da trilha nacional. Depois tem o Dalto, que é aquele cantor lá do e se um dia ficar muito estranho, lances de nós, né, dos anos 80 lá, que aqui ele tava pintando aí com outro hit, né, chamado Guru, não sei o que lá, mim cheia de coisa, ai, 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 eu não sou teu guru, que é outra música boa. Tem o Flávio Venturini regravando, né, a música aí de Lô Borges, Milton Nascimento, aquele grupo chamado Clube da Esquina, né, em Minas Gerais, e a música Clube da Esquina 2, né, que é aquela Viagem de Ventania, que é o tema principal do Médico Bruno, né, e tinha uma versão instrumental que tocava quando sem a voz, né, sem a cantoria do Flávio Venturini, que era também uma versão muito boa. O Leone, aquele, né, daquela música Escravoceta, garotos como eu sempre dão uma de trouxa quando querem comer alguém, porque são um bando de escravocetas. Aqui ele parece com uma outra música aqui chamada Carro e Grana, que é uma música também interessante, assim, né? Pode ser que nunca tenha sido um grande destaque na carreira dele. E por último, tem a música Sempre Te Quis, que é do Herbert Viana, né? Que eu acho que o Herbert
Viana depois, anos depois disso, dessa novela, e gravou, eu não lembro se ele gravou solo ou com os próprios Paralamas, que é uma música que me surpreendeu porque eu não sou fã de Paralamas, mas é uma música que tem uma melodia muito boa e essa versão da Daniela Mercury se destaca demais, né? Que a música se chama Sempre Te Quis, né? Que a melodia é mais ou menos assim: não sei o que lá, que eu tenho um amor. Enfim, esses seriam os destaques da trilha nacional. Da trilha internacional tem alguns bons temas, né? Eu acho que dois. Tem aquela Always, né? Do Bon Jovi, né? É usada meio que como um tema romântico genérico, acho que para vários momentos da novela, não só pro Babalu e pra Raí. Porque pra Babalu e pro Raí eles usaram bastante a música da dupla, né? CNC Music Factory, chamada Tic Toc, que é aquela Tic Toc, Femi, que é mais ou menos um rap, só com uma balada romântica, uma mesclagem ali, né? E a música Good Night Girl, que é muito boa, da banda Wet Wet Wet, né? Com a banda de soft rock ali, dos anos 90. Chamada Good Night Girl, que era o tema que tocava geralmente com a Ângela, né, que era a filha, a Tatiana Goulart interpretava, que é a filha do Humberto Martins, o Médico Bruno, né? You see me, na 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 na, I don't tell a soul, I don't tell a soul. Também é uma música excelente, né? Vale a pena ser relembrada aqui. E é isso, né? A conclusão que eu chego é que foi uma excelente novela, mesmo com os papéis coadjuvantes, as atrizes, os atores ali, todos, né? Como eu falei, fazem participação especial e tal, entregam uma grande performance dramatúrgica, né? A trilha sonora colabora, a história é boa, né? Apesar de, na época, eu ser meio do contra, assim, que eu era uma criança e tal, né? Achando que era uma história para mostrar como as mulheres eram mais importantes que os homens, mas não tem, de fato, não tinha nada a ver com isso, né? Era engraçado, não tinha que ser engraçado, era dramático, não tinha que ser dramático, e não sabe, eu sinto falta hoje em dia de uma novela com essa qualidade passando na Globo, né? Mas não vai mais ter, né? Não vai mais ter, porque hoje em dia as novelas também estão perdendo muita audiência pra internet, né? A novela hoje em dia dura no máximo 6 meses, 5 meses, depois já acaba, e aqui você viu que teve quase um ano de novela, né? Então, realmente, essa é a melhor novela que eu já vi na vida, melhor que Rei do Gado, melhor que tudo. Eu sei, como eu tô falando aqui ó, é uma opinião, tem gente que deve achar Rei do Gado muito mais marcante, até porque Rei do Gado passava no horário nobre, todo mundo estava em casa, né? E 4x4 foi uma novela das 7. Mas é a minha recomendação aí, pessoal. Tem, acho que a reprise no YouTube aí, assistam, se passar novamente no Viva, porque eu sei que já passou, não percam, porque realmente, simplesmente, é uma época em que a Globo não vai voltar mais, né? Porque realmente hoje em dia é só lacração, empoderamento de um monte de, enfim, sabe, né, de besterol. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Inscrevam-se no canal e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!